seja muito bem-vindo ao nosso canal Multiverso da Leitura. É um prazer ter a sua companhia. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho para que você receba as nossas notificações e acompanhe as nossas lives. Sempre são conversas muito produtivas e construtivas para você que é professor, para você que é pai, mãe e quer incentivar a leitura das crianças, dos juvenis, dos adolescentes. Nosso tema de hoje, livros literários para a sala de aula. Tenho aqui as minhas convidadas, Renata Coelho, ela é gerente de editoria pedagógica literária aqui na Via Lúdica, e a Amanda Alves, editora pedagógica literária também aqui na Via Lúdica. A gente vai mostrar alguns livros e bater um papo muito legal, mas antes de eu fazer essa introdução, queria conhecer um pouquinho de vocês, meninas. Bom, muito prazer, uma alegria estar aqui com vocês aí em casa. Bom, contar um pouquinho da minha história. Eu sou formada em pedagogia pela Faculdade de Educação da USP e tenho experiência em sala de aula, né? Então fui professora, coordenadora, né, na rede pública, na rede privada, e hoje trabalho com literatura infantil por gostar tanto de ler para as crianças, né? E faço parte também de grupos de pesquisa, né, que estudam a literatura para a infância junto ao Instituto Vera Cruz. Então a gente traz isso para o nosso trabalho aqui na editora, sempre se aprofundando, estudando e trazendo aqui para vocês também. Muito bem, Amanda? Eu sou a Amanda, também estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo muito importante. Eu tenho um mestrado na área da literatura infantil e juvenil, sou especialista em alfabetização, fui educadora também por muitos anos e sou mediadora de leitura também e editora aqui na Editora Via Lúdica. Viram que a gente está com um grupo de peso aqui. Você que não me conhece, eu sou Carol Ferrari, também sou pedagoga, trabalhei por alguns anos como professora na rede privada, sou mãe, eu gosto de falar isso também, porque a realidade de uma criança aí de 4 anos tem muito a ver, né, com o que a gente vai falar hoje, então é importante ressaltar isso. Então vamos lá. Apesar do ensino de literatura ser frequentemente associado à alfabetização, o desenvolvimento começa muito antes disso e perdura até depois que a gente se forma e continua estudando aí na faculdade. A gente está sempre agregando conhecimento. Então a gente tem que pensar que a formação do leitor literário é um processo longo que deve ser construído com muito estudo, muita experiência e tem toda uma logística por trás disso, né? A gente às vezes joga essa responsabilidade para cima do professor, mas você que é pai e mãe, imagino que seja o primeiro responsável de tudo isso, né, meninas? Porque a gente fala em leitura, em formação de leitores através da literatura, pensa muito na educação infantil, né? Aquela professora que senta no chão com seus alunos, faz essa mediação, e até um assunto novo, essa questão da mediação, por conta das especializações, e a gente até bateu um papo no off sobre isso. A primeira coisa que eu queria saber de vocês, assim, como é que funciona o processo de formação de leitores, Amanda? O processo de formação de leitores, ele vai começar e ele vai partir da afetividade, né? Então é esse encontro entre o livro e o leitor, mas que é um leitor ainda que não é um leitor da palavra. Então ele vai ser um leitor de mundo primeiro e depois sim ele vai caminhando na construção dessa leitura da palavra. Mas para isso ele precisa de um adulto que lê, né? Então é passar por esse processo de ser um ouvinte de literatura primeiro para depois ser um leitor da palavra literária. Mas para que isso aconteça, é preciso que o adulto também seja um leitor. Então eu acho que a grande sacada que a gente pode pensar, né, em termos de produção literária hoje é ver o livro para criança, que seria para criança, também chegar e acessar os adultos. Os adultos precisam estar dentro desse processo de ser leitor de literatura para as infâncias também, porque eles são para todo mundo, né? Acho que a Rê pode complementar bem isso. Exatamente. O livro literário, ele é um objeto artístico, né? Então, quando a gente aprecia um bom livro literário, né, a gente sente, né, a gente se mobiliza com aquilo, né? Então, acontece uma experiência estética, né? Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas lembranças, nossas memórias são ativadas quando a gente está lendo. Então, quando a gente está lendo um livro numa situação segura, confortável, né, com nossa família, com professores que a gente gosta, com nossos colegas, né, esse registro vai ficar de que ler um livro é uma situação de deleite, é prazerosa, é de diálogo, né? Então, a formação leitora acontece por meio do afeto, acontece por olhar para a obra de arte, né, para o livro como obra de arte, e
entendendo o que ela mobiliza, né, o que o sujeito está sentindo, né? Então, que a gente for pensar na função do mediador, ele conhecendo aquele livro, ele vai trazer a bagagem de apreciação dele, e isso já conta muito, né, quando a gente apresenta um livro que a gente gosta, uma temática que é familiar, e aí eu achei demais, assim, as nossas conversas no off, na questão da preparação que tudo isso envolve. Não é simplesmente, esse livro é bonito a capa, peraí, vamos levar isso aqui para ler na sala de aula. Chega lá, abriu, fiz a leitura. Não, você tem uma intencionalidade por trás daquele livro. Então, como a gente pode começar a formar uma criança através da mediação da leitura? Eu penso que a gente começa formando esse educador leitor e esse pai, essa família leitora, porque quando a gente pensa em mediação de leitura, é o que você disse, né? É algo que está muito recente, porque a literatura para as infâncias, ela é muito recente nesse nível que a gente tem hoje de cuidado com a literatura para as infâncias. Então, de pesquisas, de grupos desenvolvendo materiais acadêmicos, pedagógicos, voltados à qualidade do livro, à experiência estética do livro. Então, para que esse educador, ele comece a trabalhar a literatura dentro da sala de aula, ele primeiro precisa ser um leitor da literatura para as infâncias. Porque se a gente vai em livrarias, se você pensa no consumo da literatura infantil, às vezes é um consumo que as pessoas falam, mas é um livrinho, é só para criança. E quando a gente se depara com o que nós vamos mostrar aqui hoje, você vê que não é um livrinho, né? Então, esse professor, ele primeiro precisa ter este encantamento pessoal com a obra. Então, ele até pode ir pela capa, mas ele precisa adentrar essa narrativa e fazer um projeto, uma sequência, uma preparação desse momento de compartilhar o livro e mediar essa leitura, que é diferente quando a gente pensa nas famílias, porque as famílias, eles também são mediadores, muito mais relacionados à afetividade em si, né? Não que o professor não tenha isso, mas o professor tem a intencionalidade pedagógica por trás. E é isso que a gente vai ajudando aqui dentro da Via Lúdica com os projetos que nós desenvolvemos no setor. E até você falando do professor pensar como trabalhar isso através de uma sequência didática é o diferencial da nossa editora, que a gente simplesmente não vende livros, a gente vende todo um projeto para você trabalhar de diferentes maneiras sem engessar você, né, Renata? Ele é extremamente aberto à criatividade, à sua realidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre os nossos roteiros de leitura, os nossos mapas de leitura, são coisas diferentes? Explica pra gente um pouquinho. Explico, claro. A gente tem essa proposta aqui de mediação de leitura para os professores, né, que são os roteiros de leitura, e eles visam a gente preservar, né, a obra literária como objeto de arte mesmo, no sentido de que a gente não vai usar a obra literária para ensinar algum conteúdo específico, né, ou ensinar que isso é certo ou que é errado, né? Só te interrompendo, é muito simples a gente pegar um livro, por exemplo esse, Melhores Mamães e Papais, bater o olho, eu vou trabalhar ele em ciências, porque vai falar de animais, vai falar sobre, talvez, família aí, filosofia, alguma coisa do tipo. Não é simples assim, a gente tem uma interdisciplinaridade, né? Exato. A gente pode, né, é claro que os livros, eles são ferramentas, né, de conhecimento que a gente pode utilizar, mas quando a gente fala do leitor literário, né, que é o tema que a gente está trazendo aqui, né, que é ver a literatura como arte. Se a gente fecha, né, um roteiro, assim, com um passo a passo muito fechadinho, o professor não vai conseguir usar na sala de aula, né, porque às vezes ele quer trabalhar um tema, mas a criança vai pensar naquele outro, e a outra criança vai ter uma lembrança, né, e vai ter uma memória, e vai falar outra coisa. Então, a gente faz um roteiro de leitura no sentido de dar um embasamento para o professor, para ele conseguir adaptar para o que ele precisa, né? Sim. Então, se a turma dele, por exemplo, tá falando super sobre animais, eles começam a olhar os bichinhos do jardim, olhar os passarinhos, né? Então, a gente tem um roteiro falando, olha, vamos observar o que são esses bichinhos, quais são os bichinhos que tem no quintal, né? Será que eles têm filhotes? Será que são mamães e papais? E aí a gente traz um livro literário, né? Então, a gente pode falar, né? No caso desse aqui, ele é um livro informativo, mas ele contribui para a formação do
leitor literário, porque ele tem muitas qualidades artísticas, né? Então, aí a gente mostra que você pode usar esse livro com base, né, no que as crianças estão falando. Então, a gente sugere perguntas para fazer antes da leitura, né, do que as crianças estão gostando, do que elas estão pensando. A gente vai explorar a capa, né, o que vocês acham? Será que aqui, né, será que essa é a mamãe, esse é o filhotinho, né, do que será que esse livro vai falar, inclusive para as crianças, né, que não são leitoras, né, do texto escrito ainda. Então, o roteiro vai dar essa estrutura para o mediador fazer a adaptação para o que ele precisa, né? Então, a gente sugere perguntas, né? A gente sugere curiosidades, né? Onde ele pode se aprofundar, né? O professor. E a gente destaca também as potências da obra que o professor talvez não conseguisse saber se a gente não contasse, no sentido do processo editorial, que é algo muito interessante e importante de trabalhar com as crianças, né? Então, o que é uma tradução, né? O que é uma edição, né? Qual foi o processo criativo do ilustrador? Então, a gente coloca tudo isso no roteiro, né? Para o professor trabalhar isso com as crianças, né? Então, curiosidade de como foi o processo, como as crianças fariam aquilo, se fosse no caso delas, né? Então, tudo está muito bem estruturado para o professor ter tudo que ele precisa na mão, né? Ele não vai ter que planejar tudo do zero, mas ele tem a abertura de colocar a sua própria individualidade, né? O que ele amou no livro, ele vai ter a abertura de colocar aqui, né? E esses roteiros de leitura, eles estão disponíveis no nosso site, onde você pode comprar o livro e ter acesso ao roteiro para ter esse planejamento praticamente pronto, né, Rê? Exatamente, eles estão disponíveis gratuitamente no site institucional e até, inclusive, a gente falou bastante do livro literário, a gente tem aqui, por exemplo, Melhores Mamães e Papais, para ilustrar para vocês o que o nosso roteiro, por exemplo, traz. Ele é um livro muito interessante, né, uma coleção que a gente tem, mas que ele vai trazendo os animais agrupados de maneira diferente, né? Então, a gente tem, claro, né, as classes, né, diferentes maneiras científicas de agrupar os animais, mas esse aqui, ele pegou um jeito diferente, as melhores mamães e papais. A gente tem os mais barulhentos, né, tem os alpinistas. Muito relacionado com o que a criança pensa. Com o que ela pensa. Que não é o adulto que pensa essa coleção para criança, mas é um adulto que pensa a partir do ponto de vista da criança. Exato. Que classificações será que a criança faz quando vê os animais, né? O livro informativo, ele pode ser lúdico, Sim. né? Então, e a gente tem aqui, para vocês perceberem, né? Então, tem as informações científicas, né? Tem, por exemplo, né, o pinguim imperador, qual que é o tamanho dele, como são as pernas, né? Quem são os inimigos, né? Quem são os animais que colocam ele em perigo. E aqui vai falando também da relação entre os papais, as mamães e os filhotes, vão trazendo curiosidades. Ô, Rê, eu tava pensando aqui que é um livro, por exemplo, que você pode trabalhar um ano inteiro com a mesma sala. Exatamente. É muito conteúdo, você pode pegar um animal ali por mês, que você tem conteúdo para trabalhar. Exato. E isso que a gente destaca no roteiro, porque o professor pode pegar e fazer uma leitura de um pouquinho por dia, mas ele pode ter outras maneiras de lidar que a gente sugere, né? Por exemplo, ele pode fazer um super trunfo com as informações, né? Então, no roteiro de leitura desse livro, a gente sugere fazer um jogo da memória. E aí, com o jogo da memória, a gente pode fazer um super trunfo, né? Então, com as qualidades, né? O que o papai faz, né? Ou qual que é mais veloz, qual que é o tamanho deles. Então, são maneiras de trabalhar esse livro informativo que vão formando esse leitor e vai ajudando o professor na prática, né? E batendo o olho nos roteiros, alguns que eu estava dando uma olhada, ele é dividido muito interessante, porque tem as atividades, as curiosidades, os questionamentos para você fazer antes da leitura, durante a leitura e pós-leitura. Então, assim, tá entregue de bandeja um projeto pronto. Com as habilidades livro. da BNCC, Exatamente. com as diretrizes. Então, tá tudo pronto para o professor. E o que é interessante de destacar também é que os roteiros, eles são feitos de professor para professor. Então, quando você pensa em uma editoria pedagógica, né, o que a editoria pedagógica tá trazendo de acervo ou de conteúdo para apoiar a parte literária, né, dessa produção? É exatamente isso, trazer o professor para escrever para outros professores, sabendo da realidade da sala de aula,
dos desafios que os professores têm. Então, é um momento que a gente tem de acolher esse professor e de dizer, olha, temos aqui algo que vai te ajudar nesse processo. Então, é isso que você falou, né? Dá para a gente trabalhar isso ao longo de todo o ano, dá para trabalhar a coleção ao longo de todo o ano. E aí, lá no final, tem um destino final, um produto final. Vamos criar um livro informativo, que recorte que vocês fariam de animais? Nós vimos os barulhentos, nós vimos outras informações sobre animais e quais seriam os que vocês gostariam de fazer. Então, são diferentes possibilidades que, às vezes, aquele professor que está ali na sala de aula, com uma curadoria grande de livros, não teria ali tempo para pensar individualmente em cada um deles. Então, a gente já faz esse processo para ser parceria mesmo com esses professores, né? E, Amanda, uma característica, assim, da nossa editora é que a gente produz os livros não pensando numa faixa etária específica, porque a gente pode falar de mediação de literatura ali na educação infantil. Sim. E aí, acabou a educação infantil, as crianças param de gostar de ler? Como assim? Parece que cria um trauma que, vai ler leitura, livro, não. Mas o mesmo livro a gente pode trabalhar em vários anos, em vários segmentos, né? Sim, porque a gente tem essa ideia, né, que está muito presente nos estudos correlacionados com a literatura para as infâncias, né, que vem passando por essa mudança de termo, né, a gente usou durante muito tempo literatura infantil, mas era aquilo de colocar a literatura infantil como menor. Né? Então, é algo menor do que a literatura para adultos. Então, hoje a gente tem feito essa mudança para a literatura para as infâncias, exatamente porque as infâncias estão presentes na vida de todos nós. Né? Então, são diferentes tipos de infância e a gente traz essa infância dentro da gente como adulto também. Então, um livro que a gente poderia... O Chove Lá Fora, por exemplo, que é um livro que vai falar sobre a adoção desse gatinho, muitas vezes, não, é um livro para criança, mas o adulto, quando lê, se emociona até às vezes mais do que a criança. E se você folhear, você vai achar que realmente é para educação infantil, porque quase não tem muito escrito. Sim. É mais um livro, imagem, talvez com poucas frases e tal. Frases curtas. Sim, mas a hora que você se aprofunda, estuda ali o roteiro de leitura que está preparado, você consegue abordar assuntos para todas as faixas etárias, para adultos, inclusive. E fazer aquele processo, né, de sempre sair do livro para voltar ao livro. Então, vamos olhar as expressões que o gatinho faz ao longo das páginas. E por que essas expressões são diferentes? Como será que a gente se expressa quando está triste, quando está feliz? Então, é buscar o que está na literatura também para falar sobre a vida e vice-versa. Porque a literatura, é o que a Renata falou, ela não tem uma função, ela não está aqui para ensinar algo, como muitas vezes a gente aprendeu na escola, que ler eu preciso ler para aprender alguma coisa. E é por isso que a gente, como adulto, às vezes, se distancia tanto da literatura ficcional, porque parece que a gente não vai aprender com aquilo. Mas se você senta com a criança e vai ler junto com ela, e vai seguir, né, perguntas, vai trocar, que é aquilo que a gente falou lá no começo de como se forma um leitor. Então, vai construir esse diálogo e essa interpretação conjunta, abrindo essas chaves de leitura que vem de você, que vem da Renata, que vem do que eu entendi desse livro, do repertório que eu tenho, quanto a gente cresce com isso e quanto a gente aprende. Então, a literatura para as infâncias é também para todos nós. Então, por isso que a gente não... É claro, a gente vai fazer recomendação a partir da maturidade do leitor, mas a gente nunca vai fechar que esse livro é para idade X, Y, Z, né? A gente tem até um exemplo, Carol, aqui, que é esse livro, né, o Como é Ser Velho, né, que é quase uma metalinguagem aqui. Um livro ilustrado falando sobre como o livro ilustrado rompe as barreiras etárias, né? Porque esse livro aqui, né, Como é Ser Velho, tem esse título e a gente pode observar aqui pela capa dele, né, que tem várias faixas etárias aqui, né, tem crianças, tem pessoas idosas, tem bichinhos também, né, e a gente pode, quando a gente vira aqui na contracapa do livro, né, a gente também vê uma senhora, mas ela tá com muitos balões, né? Que remete à infância. Que remete à infância. E até no roteiro de leitura, na mediação de leitura, a gente chama atenção para esses elementos do livro, né? Então, de quem será que é esse balão? Né? Então, muitas pessoas acabam falando, é da menininha que a senhorinha tá guardando. Mas e esse aqui?
já criança na não tem imagem. criança, mas será que ela está vendendo? E aí, ao longo do livro ilustrado, a gente consegue perceber que essa personagem, ela vai aparecendo, né? Essa personagem da contracapa, que é uma personagem, não é a principal, né? E aí ela vai aparecendo e a gente percebe que pode ser uma das chaves de leitura, né? É que ela tá com os balões são dela e ela tá atravessando um ciclo, né? E o livro, né, é um diálogo entre uma netinha, né? Então o livro começa aqui no Vovó, como é ser velha? É como ser jovem, só um pouquinho diferente. Então o livro vai trazendo coisas da infância, né? Então as crianças, né, cantam, né, no chuveiro, né? Os velhos também. As crianças gostam de dançar, os velhos também. As crianças ficam tristes às vezes, os velhos também, né? Então ele vai trazendo, né, essa ideia. E quando a gente mostra esse livro em mediações de leitura para professores, para famílias, né? As pessoas se emocionam muito. Né? Porque é um livro que fala sobre saudade, fala sobre sonhos, né? E por meio das ilustrações a gente consegue explorar isso, né? Então, por exemplo, tem um trecho aqui que a gente pode ver que é um livro com uma ilustração muito sensível, então tem aquarela, tem desenhos, né? E aqui, né, que fala, quando você é jovem, você sonha com o que vai acontecer na sua vida. E quando você é velho, também gosta de sonhar. E a gente vê elementos que são silhuetas, que aparecem ao longo de todo o livro, né? E a gente propõe essa pergunta, o que são essas silhuetas, né? Não está escrito no texto, a gente não sabe o que a ilustradora pensou. Mas cada leitor vai pensar uma coisa. Pode ser uma saudade, né, de alguém que já abraçou, né, pode ser uma memória, pode ser o desejo de ter um companheiro, né, então cada leitor de cada idade, né, tem um momento aqui que mostra também, né, que tem momentos de tristeza também, né, deixa eu encontrar aqui, né, aqui, ó, né, que quando você é pequeno, muitas vezes fica triste, quando você é velho também, né. Então, as crianças perdem os bichinhos, perdem parentes, né? Então, a criança que teve um luto, ela vai se tocar com isso aqui, né? E o adulto também, né? Então, esse livro mostra como o livro ilustrado, né? Ele rompe essas barreiras e ele pode ser utilizado com todas as idades, depende muito da mediação, de como a escola vai organizar esse livro no currículo, né? Que ele pode se adequar com todas as habilidades da BNCC, encaixa porque tem o encantamento, né? Tem a leitura de mundo. E você falando dessa questão da escolha, né? Como que funciona esse processo de escolher os livros ali para um ano letivo? A formação literária, ela tem que estar pensada num currículo, né? Então, tem que ser um currículo pensado, com uma progressão pensada, né? Não no sentido de, talvez, de avanço, de dificuldade, né? Mas no sentido de ofertar para os estudantes, de garantir que eles tenham acesso a todos os tipos de repertório, a ferramentas de análise. Então, a gestão da escola, né, unida aos professores, porque é muito importante que eles estejam envolvidos, até porque é um processo afetivo, né? Então, precisa ter esse planejamento, né, e que garanta a bibliodiversidade. Né, que essas crianças tenham esse repertório ao longo de todas as etapas escolares, né, Amanda? Sim, pensando que quando a gente fala, né, da bibliodiversidade, se você entra no site da Via Lúdica e olha para o catálogo da Via Lúdica, né, o catálogo da Cantinela, você vai observar que esse cuidado, ele é fundamental. E o que é a bibliodiversidade? É quando o professor sentar para fazer essa curadoria, ele tem que pensar e ele tem que refletir. Eu estou trabalhando com autores nacionais, eu estou colocando diferentes técnicas de ilustração, né? Então eu estou trazendo gêneros distintos. A Renata trouxe o livro Como é Ser Velho, né? E ao mesmo tempo Mamães e Papais, que são gêneros diferentes. Eu tenho um livro que não tem texto, que é um livro-imagem. Como que eu trabalho com um livro sem texto, né? Que ferramentas que eu estou usando? Será que eu estou olhando para o material, para a materialidade?
Então, o livro com a capa dura, o livro de formatos diferentes. Então, tudo isso tem que estar nas escolhas desse professor, de quando ele vai, claro, sentar, porque ninguém melhor do que ele para entender aquilo que é fundamental para aquela faixa etária, para aquele grupo. Para a realidade. Para a realidade que ele tem dentro da sala de aula dele ou da escola dele. Então, precisa ser um trabalho, como a Renata falou, que ele é muito planejado para que ele seja efetivo. E é nesse momento que a gente vai fornecendo esses subsídios que vão apoiando esse trabalho do professor e ajudando o professor nesse olhar, afinar esse olhar. Né? Será que Mas que estilo de ilustração que é essa aqui? Como que eu sei que ilustração é diferente? Entra lá, vê o roteiro de leitura que vai nas potencialidades do livro. É importante ter essa consultoria, Isso. olhando às vezes mais até para o roteiro do que simplesmente Sim. só a capa do livro, né? Para escolher. Quando a gente conversa com professores, que a gente vai nas escolas, eles fazem exatamente essa fala. Nossa, eu vi o roteiro de leitura e a partir do roteiro de leitura eu já pensei em um projeto, então eu preciso ter esse livro dentro da minha curadoria, dentro da sala de aula, porque ele se encaixa, porque geralmente, né, qual é o pontapé para a escolha? Ou é a beleza da capa, ou é a temática, ou é o estilo, ou é o autor. Ah, eu conheço a Bruna Barros, então eu quero trabalhar com ela, né? Então, geralmente tem algum critério de seleção que é muito pessoal, porque está dentro da afetividade, ou muito pessoal pensando em temática que a escola quer trabalhar e propor, mas que vai levar esse professor a fazer essas escolhas. Então, muitas vezes, quando a gente escuta os professores, né, eles dizem isso, assim, nossa, eu li o roteiro e o roteiro abriu muitas chaves na minha mente e que me fez pensar que eu preciso colocar esse livro dentro da minha seleção. E o que eu achei legal nos roteiros também, que vocês colocam curiosidades do autor, do ilustrador, peculiaridades na tradução, traz algumas curiosidades que às vezes traz esse gancho para, não, eu preciso trabalhar isso. Muito interessante. Exato. A gente tem até um exemplo, né, de uma personagem que era uma cachorrinha, que tinha o nome em outra língua, né? E aí, na hora de fazer a tradução, né, as editoras ficaram pensando, né, qual nome vai ser, né? E aí foi escolhido a Mexinha, né, que é um nome afetivo para uma das editoras, né? Então, a gente coloca essas curiosidades sobre a tradução, né? Porque aí a criança vai entendendo, e o professor também, né, vai entendendo, né, quais são os problemas que aparecem, né, do tradutor. Não é traduzir literalmente, né? Tem que conversar com o público, né? E a gente propõe perguntas a partir disso, né? Se você fosse escolher um nome para um personagem que é um cachorrinho, né? Qual nome você daria, né? Por quê? Né? Ah, é o nome da minha cachorrinha, né? Ou eu pensaria a fruta que eu mais gosto, né? Então, isso aproxima, né, as crianças desse processo editorial, para elas verem que o livro, ele não é algo mágico que surge do nada, mas que tem pessoas, né, com Por suas trás, emoções, com seu trabalho, e que elas podem, ali na sala de aula mesmo, né, fazer um livro juntos, né, pensando, por exemplo, nas características de uma tradução. E um dos estudos mais recentes com relação à formação leitora dentro da escola é exatamente isso. Produzir conhecimento de toda a produção do livro. Então, que a criança tenha o entendimento de que o livro, ele faz parte de todo um processo que é feito por diferentes pessoas e por muitos profissionais. Porque, geralmente, quando a gente vai apresentar um livro, a gente fica muito, né, o professor, os pais, muito nas informações que estão aqui. Então, a Bruna Barros que ilustrou e que é a autora desse livro, ele é da editora Via Lúdica. Então, você fica muito centrado na informação que está aqui. Mas, quando você leva a criança a pensar, né, sobre, nossa, quem traduziu essa obra? Por que ela teve que ser traduzida? O que acontece, né, para o livro chegar lá na livraria? Como que o livro chegou aqui na mão da professora? Então, quando você vai mostrando isso para a criança, ela vai se tornando um leitor mais experiente, porque ele vai entendendo o funcionamento e a importância desse objeto, né, para a sociedade, para ele, e ao longo da formação dele, ele também vai se percebendo um leitor crítico, porque quando ele percebe que a bibliodiversidade está no planejamento e nas escolhas do professor, ou da própria família quando vai montar a sua biblioteca familiar,
ele também vai se percebendo, esse leitor, que olha para isso. Então, é afinar mesmo esse olhar para detalhes ou para as coisas que talvez a gente não passariam despercebidas ali, pensando que, vamos só ler, a parte mais importante está dentro do livro, né, que é a história, mas não, para que esse livro tivesse aqui lindão na nossa mão, ele passou por muitas mãos, ele passou por muitas pessoas. E quem são essas pessoas? E quais seriam as intencionalidades de cada uma nessa produção? Né? E até todas as partes do livro como objeto, né? Sim. Por exemplo, do Como é Ser Velho, né? A gente tem a guarda, a folha de guarda. Às vezes também a gente passa batido, né? Mas a gente pode se demorar nisso, né? Traz o significado. Então, por exemplo, eu que sou professora, me lembro daquelas atividades que a gente põe a tinta, fecha... e abre, né? E aí depois seca, desenha em cima, né? Sim. Mas se a gente pensar nesse tema, né, de como é ser velho, que é igual ser jovem, só um pouquinho diferente, né? São manchas iguais, só um pouquinho diferentes. Então, tudo isso foi pensado, né? Talvez o que ela pensou seja algo diferente, né? Mas vale a pena se demorar. Ou então, por exemplo, aqui no livro, no final, que tem justamente, né, uma mini bio. Isso, da escritora e da ilustradora, né? Então, essa senhorinha, né, que tá na quarta capa, foi uma escolha da direção de arte de colocar aqui, né, perto da Bettina, né? Então, aqui você tem também uma decisão artística, né, da pessoa que fez a diagramação, de colocar essa senhorinha aqui, né? E por que será, né? E por que será que aqui na ilustradora tem um reizinho, né? Então, tudo isso dá para ser explorado com as crianças e elas vão pensando, quando a gente for fazer um livro de presente para a turma do segundo ano, né? Qual ilustração eu vou escolher para ser o meu, né? Eu vou tirar uma foto minha e colocar, né? E porque isso dá valor a esse objeto. Ele passa de algo que está ali na sala de aula para um momento de lazer, para algo que tem valor. E é no momento que ele entende que tem valor, que muitas vezes ele vai fazer esse processo de levar para a família. Exatamente, eu ia entrar nesse assunto. Isso. A gente está falando muito aqui dos professores, então você que está assistindo a gente teve várias orientações, dicas, a gente exemplificou. Mas e os pais, ali como primeiro mediador daquela criança que ainda não foi para o processo formal da escola, como pode ser um mediador com intenção e não simplesmente abrir o livro? Eu já falei em outras lives, eu tenho uma filha de 4 anos e ela pede para eu ler o mesmo livro toda vez. E assim, eu confesso que às vezes eu não consigo tirar mais nada do livro, assim, diferente. Mas a gente tem um mapa que ajuda também esse pai, né, Renata? Exato. Tudo que a gente está comentando aqui, né, a gente fala professor, mas a gente pode chamar de mediador, né, que nessa relação de afeto é um adulto. Que não é profissional da área. Exato. Uma criança mais velha, um irmão mais velho, né, que vai estar lendo ali, né, vai estar emprestando a sua capacidade leitora, né, então os pais também entram, né, então tudo que a gente falou aqui funciona muito com os pais. A gente fala os pais, né? Mas pode ser os avós, podem ser os cuidadores, o irmão mais velho, cuidadores, exatamente, alguém da família, né, amigos, né, então tudo funciona muito bem, né, tudo que a gente falou aqui, mas a gente também tem um projeto especial pensando nesses mediadores, no sentido de que, para o professor, a gente propõe um roteiro estruturado. Com uma intenção. Com pré-leitura, durante a leitura, pós-leitura, né? Com a BNCC envolvida para o professor se planejar, né? Com as famílias, a gente entende que são situações diferentes. Então, o que a gente propõe? Um mapa de leitura, né? Então, enquanto o roteiro você tem um destino final, que você vai passar por vários lugares, você pode fazer vários caminhos, mas você chega lá. O mapa de leitura, você pode ir para lugares diferentes. E a ideia é que o livro, a leitura não se encerra quando você fecha ele, né? E não na primeira vez, né? Então, a ideia é que o livro seja um companheiro. Então, que as crianças tá aí peguem... para dizer isso, né? Exatamente. De um mesmo livro. Né? Exatamente. E ela vai propondo para você diferentes... Ela media para você, né, Carol? As crianças são excelentes mediadoras de leitura. Exatamente. E aí, no mapa da família, que inclusive é escrito para a família, a gente não fala para o pai, ou para a mãe, ou para a avó, a gente fala para vocês. Então, pode ser a criança ali segurando o mapa de leitura, e aí vai sugerir uma conversa entre família, né? Então, a gente ressalta as potencialidades que a gente ressaltou, né, no roteiro, né, para os pais conhecerem, mas a gente faz propostas práticas, né, de
Vamos descobrir um pouquinho sobre a Julie Volk, né? O que ela fala sobre como é o processo de ilustração dela. E você, o que faria, né? Então, a gente propõe essa investigação. Ou então, vamos olhar para os personagens do livro, né? E vamos procurar esses personagens ao longo da história para a gente tentar conhecer mais ele, né? Por que ele tá com uma carinha triste ali? Por que ele derrubou alguma coisa ali? O que será que a gente pode ver sobre ele, né? Então, a gente propõe coisas que os pais podem fazer, né? Pegar, hoje eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer essas perguntas, E né? sempre pensando nessa questão da acessibilidade, então, de algo que esteja muito dentro da rotina dessa família, mas que seja um momento de resgatar mesmo esse encontro, que tantas vezes a gente se perde por conta da correria do dia a dia, é um encontro com a narrativa, é um encontro com o livro, mas também é esse encontro entre a família. Presença, né? Exato. Então, por exemplo, pegar um livro como o Lá Fora, que muitas vezes os adultos dizem, mas eu não sei de jeito nenhum fazer mediação de um livro que não tenha texto, é muito difícil, porque a gente fica tentando preencher esse silêncio que o livro tem. E não precisa, porque a criança, ela vai fazer isso de forma muito bonita. Então, o adulto pode brincar com a sonoplastia, de uma porta que bate, de um vento que leva, de que assopra a página para ela virar. Então, ele pode fazer essa brincadeira, mas a gente também convida esse adulto, porque ele não é um mediador profissional de leitura e ele nem precisa ser, porque ele é família. Então, ele tem que estar muito conectado com a afetividade. E aí é pensar, né, dentro do mapa, puxa, esse livro fala sobre o que tem lá fora. Vamos olhar para o que tem lá fora hoje? Perceba que não é algo que exige material, vamos precisar disso tudo. Não, vamos olhar, vamos parar para observar. Sabe o que é uma coisa que a exige? gente não faz mais. Exige tempo. Tempo e tempo de qualidade, que é o que a gente tem buscado tanto resgatar. Então, essas propostas são exatamente pensando nisso. Então, vamos sair juntos lá fora para ir comprar pão, que é o mote central dessa história, né? O menininho vai comprar pão, mas vamos observar o que tem no entorno? E será que o que eu vi como adulto é o mesmo que a criança viu? Então, aqui nesse livro, a gente vai sendo convidado a desconstruir o nosso olhar. E é nessa desconstrução que nós vamos nos formando leitores também. E quando a gente faz esse passeio e volta para casa, perceba que o livro não foi junto no passeio. Ele foi o que deu o start para que esse passeio acontecesse. Mas quando a gente volta para casa e você me conta o que você viu e eu te conto o que eu vi, vamos lembrar da história então de novo? Vamos pegar o livro e ler de novo? E aí a gente volta para o livro. Então percebe que é um movimento muito circular, porque esse livro, ele é da criança, ele é da casa, ele é da biblioteca da criança. Então, quando a sua filha diz, eu quero ler sempre o mesmo livro, e às vezes você fala, nossa, eu já não sei, exato. Mas qual é o caminho? No mapa vai estar lá indicado, olha, Você pode abordar o tema é sobre ir lá fora. A gente tem outro livro da editora que é o Chove Lá Fora. Porque você, como adulto, tendo esse conhecimento, você vai propor para a criança. Filha, olha, eu sei que você gosta muito desse, mas vamos conhecer esse aqui hoje? Esse aqui também tem uma história sobre o espaço externo. Será que é igual lá fora? Vamos olhar para eles e depois a gente compara? Você tem uma ferramenta para apresentar a bibliodiversidade acontecendo. E isso a gente vai conduzindo no processo da família. E aí você vai apresentando outras coisas, porque a criança gosta mesmo da previsibilidade, mas ela também gosta da curiosidade, do novo, que a família pode trazer. E o quanto esse momento afetivo é muito importante para a criança e para o adulto. E tirar as crianças também um pouco da tela, né? Exatamente. Porque hoje em dia é tudo TV, desenho, e aí a gente tem um tempo de qualidade que vai formar leitores críticos. Eu achei isso muito interessante. A gente nem conversou sobre isso, mas a gente sabe que o problema do brasileiro é a questão de interpretação de texto, né? A maioria de nós não sabemos interpretar texto. E aqui você está ensinando isso e criando pessoas pensantes. E adultos e crianças, porque é nessa troca, quem é professor e está assistindo a gente, ou os pais mesmo, sabem?
o quanto nós aprendemos com as crianças diariamente. Às vezes até o olhar que eles vão ter vai ser diferente daquele que a gente está propondo. Muito mais, o tempo, o olhar. Quem acelera a criança, claro, que é a sociedade hoje como um todo, a tecnologia acelera, mas somos nós adultos. A criança fala, posso ir ao banheiro? Vai rapidinho. Né? Precisa comer rápido. Então, nós estamos o tempo inteiro, constantemente acelerando as crianças. E o tempo deles é diferente, e é um tempo de muita qualidade, que é o tempo do livro. Então, esse tempo do livro vai ensinar para a criança uma formação crítica leitora, mas vai ensinar para o adulto muito sobre a vida. Né? Então, essa troca ela é fundamental. E o livro ele vai ser essa ponte de ressonâncias. Ele está ali para ressoar a sua aprendizagem e a aprendizagem das crianças. Porque pensando numa sala de aula, se você for um professor que vai chegar lá e vai ler um livro, nem eles vão prestar atenção, porque as crianças hoje em dia não querem parar. Sim. Então você vai ler, eles não vão parar para ouvir. Sim. Quando você faz eles participarem da leitura, eles estão lendo. Você está só questionando, instigando. E é aquilo, né, Carol, também. Você pode pegar o livro, eu falo sempre isso para os professores, né? Então eu posso pegar o livro e falar assim, gente, qual o sabor do arco-íris? Não levanta. Peraí que agora eu vou ler. E eu não preparei. Então eu tô lá. Qual é a forma de uma nuvem? E nem mostra às vezes, né? Por quê? Porque você tá ali no automático. É diferente do que eu virar e falar, estão sentindo? Qual que é o sabor do arco-íris? Será que alguém sabe? Olha o tempo. E eu não preciso preencher esse tempo. E às vezes nem as crianças precisam preencher esse tempo. E nem responder. E aí eu pensei, se eu não conheço esse livro, se eu não tenho uma experiência afetiva com ele, eu não consigo. Se eu não li antes para preparar minha mediação, eu não consigo. Vai na janela. Gente, qual a forma de uma nuvem? E deixa. Então, eu acho que é fazer esse caminho que é aquilo que a gente falou lá no começo, esse encontro afetivo primeiro precisa ser desse professor. E a intencionalidade é isso. Quando eu tenho intenção naquilo que eu estou fazendo, junto à afetividade, a experiência que eu vou proporcionar para você, enquanto leitora que me ouve, é completamente diferente do que uma experiência corrida, uma experiência não pensada, que é a mesma coisa em casa. A gente fala, né, de novo, não é só para os professores. Chegou o livro da escola que tem que ler. Né? Pega da mochila que, é hoje, vamos ler enquanto você almoça. Que qualidade literária tem nisso? Então, esse pai precisa pegar o livro da mochila antes, ler antes. Né? Então, onde posso encontrar abrigo? Puxa, como que eu vou pensar isso na relação com o meu filho ali? Como que eu vou propor essa temática para o meu filho, né? E se eu usar essa caixa? Nossa, filho, o que você faria se você fosse usar essa caixa? Você usaria para quê? Deixa a criança compartilhar. Porque o que a gente pensa muitas vezes, né, como mediador, é de que eu tenho o poder da palavra porque eu estou mediando, então esse livro é meu, essa história é minha, esse momento é meu. Porque fui eu que planejei ele. Mas as coisas com as crianças não funcionam dessa forma. Eles vão dar o tempo deles, eles vão colocar o caminho deles. Então, é mover essa linguagem é viva, esse momento é vivo. Por isso que os roteiros não são fechados, por isso que os mapas não estão engessados, porque é uma construção coletiva. A partir do momento que eu estou lendo com você, essa história é nossa. Os meus alunos brincavam, mas eu que trouxe esse é meu. Eu falava, não, esse é da Bruna Barros, né? Ela que escreveu, esse é da Via Lúdica. Né? Então, até o autor já não é mais dono da obra quando a obra chega para o leitor, né? É tanto assunto que a gente teria para várias lives, assim, mas infelizmente a gente está chegando ao final. Para finalizar, eu queria que vocês escolhessem, a gente já pré-selecionou alguns aqui para mostrar, já mostramos, mas dessas obras que a gente comentou e conversou, qual vocês escolheriam para poder apresentar ao público, por exemplo, como, esse aqui eu participei da escrita do roteiro de leitura, participei do mapa mental, para mim é especial, tenho um carinho por conta disso e disso. Queria saber de vocês. Então, Carol, como a gente falou, é muito importante o mediador,
né, olhar para o livro que ele gosta, o que emociona, né, para trabalhar com as crianças, às vezes até com uma aproximação, muitos adultos não tiveram oportunidade de desenvolver uma relação afetiva. E de ter livros, né? E de ter livros. Então, o livro ilustrado, o livro-imagem, ele funciona muito bem para esse adulto se reconectar. E aí, tô dizendo tudo isso porque, para mostrar para vocês, eu já trouxe o meu favorito, né? Então, quando eu vou fazendo a mediação, né? Um dos meus favoritos, é muito difícil escolher, né? Então, eu trouxe para vocês justamente um livro pelo qual eu tenho afeto, tanto por ser um livro da editora, como de situações que eu vivi depois, com pessoas idosas, com crianças, né? Então, esse foi o livro que eu escolhi para exemplificar, né? Sobre o nosso trabalho. Então, super indico para vocês, né? Para dar de presente para crianças no Natal, né, para todas as idades. Não, agora eu não vou comprar mais nenhum livro que não tiver um mapa para eu poder me guiar na mediação. Eu não consigo mais. Isso. E eu acho que a Via Lúdica é uma das únicas que tem esse plus, esse diferencial. Sim. Então, aqui na descrição da nossa live vai ficar um link para você acessar, para você conhecer os livros e escolher qual que você vai dar de presente pelo mapa e pelo roteiro de leitura. Não é? Perfeito. Porque eu compro pra Valentina, mas no fundo sou eu que quero, né? Mas eu ia falar isso, quando você disse, né, da minha escolha, assim, na hora que eu fui pensar, eu falei, nossa, peraí, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Eu tenho um carinho especial pelo qual é o Sabor do Arco-Íris, e é um livro que, a princípio, quando os educadores pegam, eles falam, nossa, mas é simples, né? São só perguntas, é um livro integralmente de perguntas, mas que se a gente fica aqui nessa página, a gente vai ficar muito tempo analisando ela. E aí, quando a gente pensa nessas perguntas, você se sente solitário quando está sozinho? E é uma pergunta que vai ficando, assim, eu falo, essas perguntas vão ressoando em mim, em diversos outros momentos, e que interessante ouvir o que as crianças têm a dizer a partir disso, né? O que há dentro de uma garrafa? Aí é um livro simples, passa a ser complexo. Muito complexo. Então é isso, quando a gente, a princípio, olha, você fala, ai, que lindo, ele é cheio de cores, ai, sabor do arco-íris, as crianças amam arco-íris. E aí você vai, tanto que o meu fundo de tela aqui na editora é essa imagem, de tanto que eu gosto. E aí quando você vai adentrando essa história, né, e essa narrativa, você vê que você não precisa de muito, mas você precisa da qualidade estética e literária. Então, pensar sobre a forma de uma nuvem é parar para observar a nuvem. Será que eu estou observando a nuvem? Qual foi a última vez que eu olhei para uma nuvem? Quantos formatos diferentes tem as nuvens? Exatamente. Quantas leituras diferentes? Você pode enxergar um elefante e eu enxergar um coelho. E tá tudo bem, né? Então, você já escutou o silêncio? Será que a gente se permite hoje em dia escutar o silêncio? E se a gente perguntar para as crianças, talvez sim. Ou talvez elas digam, os adultos não deixam eu escutar o silêncio. Então, é um livro que, para mim, é muito afetivo, e sempre que eu vou falar com as professoras, né, e eu apresento eles, né, com essa afetividade, com esse brilho nos olhos, elas falam assim, nossa, eu não tinha pensado... Eu falei assim, que tal começar o ano com uma reunião de pais, lendo esse livro para os pais? Aí elas, nossa, pronto, obrigada, já fiz minha reunião de pais, vou partir dele. Porque é isso, é você começar o ano, e aí a última pergunta, qual pode ser, né? Pensando que o professor já está fazendo essa relação aí para o ano que vem, você escolhe ali qual é a pergunta-chave para aquele ano escolar daquela criança. Então, por exemplo, né, vou falar do ponto de vista de alfabetizadora. Você lê todo o livro e você fecha a reunião propondo para os pais quais são as suas expectativas sobre a formação leitora e escritora do seu filho. Quais são as suas expectativas? E deixa, e fecha a reunião. E aí você vai ter um ano os pais não de muita reflexão. E não é? E é isso, porque... Para mim, o brilho no olho, quando eu falo desse livro, é tão grande... Contagia. Que vai contagiar esse professor, que vai contagiar essa família, que é voltar, né? Aquilo que a gente falou do ciclo, que é voltar na primeira pergunta.
O leitor se forma nesse encontro afetivo. Em qualquer fase da vida, Em né? qualquer fase da vida. Então não tem um final. Não. Gente, foi muito legal ter vocês aqui com a gente. Eu espero que você que está assistindo a gente também tenha gostado dessa live. Foi preparada com muito carinho. A gente conversaria horas sobre esse assunto, né? Sim. Mas fica aqui a dica para você acessar o nosso site da Via Lúdica, que está aqui na descrição, conhecer os nossos livros, os nossos guias, os nossos mapas e roteiros de leitura. E a gente volta numa próxima oportunidade para mostrar outros livros, outros títulos, novidades que as meninas preparam sempre aqui com muito carinho. Muito obrigada. Vocês também que pararam um pouquinho até aqui com a gente. E até a próxima live. Tchau. Tchau.